Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos aí de fora também, aos amigos que estão nas redes nos acompanhando. Eu fico com satisfação de estar aqui depois de 2 anos e já encontrar um montão de rostos, de carinhas que eu gosto, que me apoiam, que me acolhem. Mamãe, irmãos, amigos, isso é bom demais. Não tem ninguém que, transportado para um outro lugar, onde procure o verdadeiro amor, que não encontre. Pessoas que eu trabalho, pessoas que estão no dia a dia, isso fortalece a gente. É uma experiência que eu tive de mudar de lugar, mas que essa casa faz uma bênção nos acolhendo. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar com vocês um estudo. Esse estudo nasceu dessa afirmativa aqui de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e ao chegar acha varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Ai, que medo. E é Jesus. Vocês já pararam para observar isso daqui? Isso dá medo. Ou não? A gente vai ao centro, pede ajuda, a espiritualidade ajuda, e se nós não colocarmos nada dentro, aquele espírito que saiu pode voltar com 7 piores. Parece uma ameaça, né? Mas vamos lá. Conhecem? Vou sempre apresentar ele para vocês, porque eu tenho uma paixão por esse espírito. É esse daqui, ó. Humberto de Campos. Eu recomendo a todos, conheçam as obras de Humberto de Campos. Segundo Chico, o espírito mais iluminar com que ele trabalhou. É o único espírito que tem a incumbência de trazer Jesus em momentos que não foram captados pelo Evangelho. Existem outros espíritos que narram Jesus, mas de uma forma bem diferente. Ele, entrando no pensamento de Jesus, ele relata a vida de Jesus. Faz uma diferença muito grande quando a gente estuda Jesus sob a ótica do Espiritismo. E ele, que ficou conhecido como Irmão X, traz no livro Boa Nova, e é um livro sui generis, é espetacular, porque só fala das questões do Evangelho. Tá? Conta a vida de Jesus do nascimento até a sua desencarnação e depois posteriormente. E a lição é a luta contra o mal. Então o título da palestra segue o título do Humberto de Campos com o nosso Chico Xavier. Conhecem? Quem é reminiscente da Igreja Católica sabe de que eu estou falando. São Judas Tadeu, um dos discípulos de Jesus. São Judas Tadeu, para nós espíritas, Tadeu, ele tinha uma fixação pelo processo de possessão. Ele achava aquilo interessantíssimo. Era impressionante como Jesus conseguia
expulsar o mal. As pessoas dominadas pelo mal conseguiam necessariamente, com a presença de Jesus, se ver livre daquela possessão. Ele achava incrível. A foto aí parece o capetinha fugindo lá. Aos olhos dele, era mais ou menos isso que acontecia. Olha, vou mostrar outras imagens. E tem sempre Jesus estendendo as mãos e abençoando. E aí parece que essas figuras que estão possuídas se transformam. Os loucos, né, eram presos, às vezes trancafiados em lugares ermos para que não tivessem contato com o mundo real. E a mãozinha sempre estendida. Estendeu as mãos, ele abençoava, abençoou, acabava. O processo possessivo era eliminado. Olha só, tem muitas imagens. A gente procura e você vê imagens de tudo quanto é tipo, e Jesus sempre assim o fazendo. Olha lá. São imagens que se delongam. Mas teve uma noite específica que uma mulher apresentada a Jesus e diziam que ela possuía vários demônios. Ele intrigado. O que vai acontecer quando Jesus chegar? Ela vai ser liberta. E ele querendo entender isso. Apresentaram a mulher a Jesus, Jesus estendeu as mãos e ela se curou imediatamente. E aí ele guardou um desejo. Ele falou assim: eu tenho que conversar com Jesus. Eu tenho um plano para que a gente acabe com essa luta contra o mal. E é interessante que ele resolve procurar Jesus. Tadeu procura Jesus e fala assim: Senhor, tem um plano. Ele: qual plano? Assim: Senhor, nós vamos reunir todos os demônios de uma vez só. E tu fará a exorcização de uma vez só. Para que ficar enrolando um por um? Vamos fazer uma grande conferência, o Senhor reúne todos e aí acaba essa luta. Nunca mais teremos que enfrentar essa situação de novo. Porque é uma situação doentia. A pessoa que se vê submetida a um processo possessivo é muito doloroso, muito trágico. E aí ele tenta falar isso com Jesus. Senhor, vamos iniciar uma luta definitiva contra o mal. E aí Humberto de Campos traz assim o cerne do pensamento dele. Olha só. Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade as suas ideias íntimas. Senhor, uma grande conferência dos demônios. Vamos chamar todos eles e expulsá-los. O Senhor acaba com isso de uma vez só. Interessante, né? Acaba com reunião mediúnica, acabava com tudo. Olha o que acontece. Jesus volta e pergunta para ele: Tadeu, qual o principal objetivo das tuas atividades na tua vida? O que você pensa da tua vida? E aí o discípulo inspirado respondeu: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Excelente. Jesus se aproveita disso e diz: se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Eu acho que é um chamamento para todos nós. Nós queremos que os outros se transformem. Porque seria mais fácil. Pensa, é ou não é mais fácil? Se aquela pessoa que nos procura, se aquelas pessoas que nos dificultam a vida, aquelas pessoas que nos atormentam, se elas parassem de nos atormentar. Pensa aí na tua vida se tem alguém assim. Eu sei que não tem, na minha tem, mas a de vocês eu tenho certeza que não tem.
Ninguém tem sogra aqui, né? E lá vem o Daniel com a sogra de novo. É que eu não a tenho mais em vida, por isso que eu falo tanto de sogra. Sério. Se o outro se transforma, eu não preciso fazer nada. E ele convoca Tadeu a pensar, Tadeu, você falou, estou realizando. Ele não disse realizei. Então, se eu estou realizando, não estou pronto. Se não estou pronto, por que cobrar do outro que esteja pronto? Pensa no companheiro em casa, pensa no irmão, pensa no amigo, no patrão, pensa. Por que cobrar deles uma coisa que nós ainda não fizemos? Tenha paciência, Daniel. É o Daniel que tem que ter paciência. Mas a gente quer que o outro tenha paciência. O diálogo continua. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Aí ele se assustou. Mas nós estamos falando aqui, Senhor, daqueles que atormentam e colocam em risco a vida dessas pessoas. Eu estou falando daqueles que são chamados de demônio, de diabo. E o Senhor está dizendo o quê? Aí, as reflexões dele começaram a se multiplicar. Porque o que nós imaginamos quando falamos do mal? Vê se tem alguma coisa que liga o mal aí. Olha só, são imagens que a gente busca nas igrejas cristãs. Olha o que está acontecendo com o mal, o chamado diabo. Olha aqui agora, ó. O mal está sempre sendo subjugado, expulso. Eu acho terrível essa imagem. O que o anjo fará? Eliminará o mal. Pensando nisto, pensando nesse embate, olha o que o Tadeu pergunta a Jesus. Senhor Jesus, os espíritos do mal são também nossos irmãos? E nós que somos de tradição cristã, não o colocamos na conta de irmãos. Para nós o diabo, o capeta, o coisa ruim, essas várias nomenclaturas que deram a ele, porque é impossível que alguém que se detenha em fazer o mal em oposição a Jesus seja nosso irmão. E eu queria fazer um parêntese aqui. Por quê? Se o Jesus que Humberto de Campos vai nos apresentar aqui agora, porque esse Jesus não foi apresentado no Evangelho. Não adianta procurar no Evangelho que esse Jesus, esse diálogo nós não vamos encontrar. Como confiar? Primeiro é Chico Xavier. É importante isso. Segundo, é um dos espíritos mais importantes que trabalharam com Jesus. E nós temos uma terceira questão que eu coloco. Se Jesus que ele apresentar for maior ao final, for bom, for justo, for generoso, esse Jesus cresce e se torna ainda melhor. Se o Jesus que ele vai apresentar aqui não bater com essa imagem de bom, de perdão, de amor, de caridade, nós recolhemos e colocamos de fora. É assim que tem que ser. Então, o Tadeu questionou: Senhor, o espírito do mal também é meu irmão? E aí, olha só, eu gostei dessa imagem. Parece mais com Jesus, não parece? Tadeu, toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? É um desafio para as igrejas de todas
as ordens: explicar o mal. Nós sempre colocamos o mal como uma aberração. O mal não provém de Deus. Porque se o mal proviesse de Deus, nós teríamos que colocar na conta de Deus todos os males que Ele nos faz. Nós teríamos que dizer que da perfeição surgiu a imperfeição. Teologicamente falando, isso é impossível. E a teologia ainda não encontrou uma resposta satisfatória para dizer de onde veio o mal. Humberto de Campos nos traz o pensamento de Jesus e nós vamos juntar com Allan Kardec. O que vocês acharam desse daí? Se for evangélico, já está esconjurando. Se é cristão, ainda às vezes aceita. Porque nós temos um problema com o mal. De fraldinha. A modernidade trouxe umas características que desfizeram essa imagem monstruosa. Mas tem uma característica aqui que se repete. E é isso que nos impede de ver o mal como nosso irmão. Aqueles que perseguem e caminham pela senda do mal, necessariamente são nossos irmãos. Mas o que nos impede é toda uma história que nós temos com essas criaturas. Tem mais. Essa é teen, né? Olha aqui. Fashion. Agora começou a mudar. Agora nós vamos para aquilo que nós mais tememos. Aí começa a incomodar, olha só. Tem mais? Tem. Desses nós tememos. O que tem aqui que nos faz ter medo deles? Tem alguma coisa que não é humano aqui, não é? É sempre um rabo, um chifre, uma pata. Mas era necessário fazer isso. Olha, vou trazer desenhos desde a Idade Média. Olha só como ele é colocado. Aqui na Idade Média é que ele ganhou essa forma. Olha só, são desenhos medievais. Porque era necessário doutrinar aquelas pessoas para que tivessem medo do mal. Porque nos povos, ainda antes do cristianismo, muitos deles eram adorados como deuses. E era necessário que a igreja fizesse uma ruptura e mostrasse que, na verdade, ele era um representante do mal. Então tinha que ter uma natureza diferente da nossa para que nós não tivéssemos piedade na hora de exterminá-lo. Era necessário exterminar o mal. Aí, Humberto de Campos coloca um detalhe, que eu acho que é muito importante. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Os discípulos entendiam o que era diabo. Diabo era ele, o adversário do bem, simbolizando o termo, não é a palavra, dessa forma. Todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso da alma à aceitação da boa nova. Isso era o diabo. De novo, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. E todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades do adepto do Evangelho. Aí é interessante. Todo aquele que impede, ou tudo aquilo que dificulta o meu encontro com o Evangelho, é o diabo. Então o diabo não é uma personificação de um ser, mas uma ação que me impede de encontrar o Evangelho. Tudo aquilo que se coloca entre a minha vida, o meu desejo de conhecer o Evangelho e o Evangelho,
pode ser chamado de diabo. A minha sogra? Pode. O meu marido que não me deixa vir aqui? Pode. Ai, Daniel, meu marido é o diabo? E quantos falam assim, mas de novo lá? Leva a cadeirinha para lá, cama para lá, dorme lá, fica lá. Duvido que alguém já não ouviu isso. E se a gente não luta, a gente fica em casa com eles assistindo Faustão. É o próprio diabo. Diz assim: o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. O mal para nós espíritas é a ignorância. E a ignorância se manifesta em qualquer ambiente. É isso que nós temos que combater, a ignorância. E aí, olha que interessante se nós buscarmos na doutrina espírita. Quando chegar em casa, pega o livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo Espírita, capítulo 1, dos Espíritos, e especificamente no item da progressão dos Espíritos. Olha o que diz a questão 120. Todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Todos eles passam pelo caminho do mal para chegar no bem? Dizem os Espíritos. Pelo caminho do mal, não. Pelo caminho... Eu vou voltar. Daniel, quando Humberto de Campos disse isso daqui, é quando Jesus conversou com Tadeu em vida. Ele está trazendo de volta um relato que nós não possuímos no Evangelho. Esse Jesus parece maior ou menor? Esse Jesus parece compreender mais Deus ou não? É interessante isso. Se nós sairmos daqui com uma visão de que Jesus é pior, eu peço a vocês, não voltem a essa casa. Porque essa casa tem que fazer com que Jesus seja maior, que Jesus seja melhor, que Jesus consiga nos amar de uma condição que nós ainda não conseguimos. Então, quando a gente busca em Allan Kardec, buscamos a resposta dos Espíritos, eles reportam exatamente o que Jesus disse. Ignorância. Aí ele insiste na 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Allan Kardec conhecia a natureza humana. Existem homens que sempre fazem o bem, mas existem homens que sempre fazem o mal. E aí, Senhor? Por que uns caminham nessa senda e outros nessa? E eles respondem: não têm eles a livre escolha? O livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. É muito bonito isso. Mas ele não ficou satisfeito. Como podem os espíritos, em sua origem, olha a inteligência de Allan Kardec, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? No começo eu não sei escolher. Por que eu escolho o mal? Eu não conheço o bem. A resposta é muito importante. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então eles confirmam. Realmente, ele poderia tanto escolher uma coisa ou outra, não faria diferença nenhuma. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito.
A ideia de que somos escolhidos por Deus. Todos somos escolhidos por Deus. Todos somos escolhidos para fazer parte do seu reino de verdade. Mas até chegarmos lá, é como na escola. Nós temos que caminhar por várias etapas. E muito cedo nós temos dificuldades e erramos mais do que quando mais velhos. E ele continua. A causa, portanto, não está no Espírito. Olha só. Está fora dele. Nas influências que servem de virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros... Então é verdade. Quando no início o mal não está em nós, está naquilo que os olhos enxergam. E querendo, às vezes eu faço o mal para obter aquilo que quero. A partir daquele desejo, eu passo a fixar o objeto. E faço tudo para obtê-lo. Eu vou perguntar para vocês e gostaria que vocês pensassem, só para ver se bate com Jesus e com Kardec. Como Deus organiza o universo? Será que ele fica lá em cima, olhando assim e apontando o dedinho, faz isso, faz aquilo? Faz... Como vocês imaginam que Deus organiza o universo? Ah, o Jailton saiu de casa. Lá, está vindo um carro. É assim que Deus fica? Ou será que o Jailton tem livre escolha sobre os seus atos? Vamos ver, olha. A resposta tem que ser algo parecido com isso. Deus organiza o universo através de leis universais. Então ele cria leis que valem para todos. E nós não podemos fugir delas. Então vamos lá. Quais seriam as principais leis universais que organizam a vida dos espíritos? Eu vou destacar 3 principais. Primeira, ele tinha que nos dar liberdade. Sem liberdade nós seríamos marionetes. Não poderíamos ser responsabilizados pelos nossos atos. Segunda, tem liberdade, tem que também assumir tudo aquilo que faz. Uma lei que vai voltar para você diante de tudo que você fizer na vida. E a última, a reencarnação. Se nós juntarmos essas 3, vamos traduzi-las em palavras mais fáceis. Olha só. Livre-arbítrio, liberdade. Lei de causa e efeito, responsabilidade. E a reencarnação? Já disseram aí, justiça. Deus não precisa fazer justiça. Deus precisa educar os seus filhos. Reencarnação é a oportunidade que nós temos de voltar e olhar, às vezes, a mesma situação por um ângulo diferente. Hoje eu fiz mal a Dejanira. Em outra oportunidade, eu estou no lugar da Dejanira sofrendo mal. E aí eu falo assim, que injustiça. É interessante. Porque agora é comigo, tá, Dejanira? Com essa baixinha não tem problema não. Agora, comigo... Eu acho interessante quando as mães perdem os filhos, falam assim, Deus não foi justo. Devia ter tirado o da vizinha. Porque o da vizinha não é tão importante, é? Não é. O da vizinha é o da vizinha. O meu é meu filho. Eu gosto quando a Olivia está aqui. A Olivia é a minha filha. A Olivia, por ser assim, minha filha. Não é. É filha de quem? Aí que a gente começa a pensar, né? Ah, é mesmo. É filho de Deus. Vamos para frente. Vou mexer com vocês. Eu bati alguns nomes na internet e olha o que saiu. Diabo,
capeta. Não sai ninguém correndo, não. Satanás. Show Satanás. Beuzebu. Baal Zebal. Demônio. E esse é um não tão conhecido, Lúcifer, o príncipe das trevas. Consegue perceber que eles não têm uma natureza humana? Ou se tem alguma coisa de humano, é deturpada pela máscara de monstros ou de bichos. Assim nós os vemos. Assim nós crescemos ao longo desses 2000 anos de cristianismo, morrendo de medo deles. E muitos espíritos assim se manifestam hoje para nos intimidar. E esse? Esse aqui é mais recente. Esse o Espiritismo está criando. Como chama? Nós temos que ter cuidado. Nós estamos transformando o obsessor no demônio, no capeta. Nós temos o mesmo medo, o mesmo desejo de expulsá-los da nossa vida, como nós tínhamos em relação aos nossos irmãos, chamados demônio, capeta. Ai, me livra disso, Senhor. A postura do Espírito é um pouco diferente hoje. Olha só, no livro dos Espíritos, lá no capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo, questão 27, vocês vão entender. Quais são os elementos constitutivos do universo? Tem um pessoal que está estudando com a gente à tarde aí, tem que saber. 3, que constitui o universo. Muito bem. Vai ganhar um pontinho. Deus, Espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. O que nós somos? Essa é uma pergunta importante. O que somos nós? De duas, uma. Deus, todo mundo sabe que não é, né? Mas meu marido é um Deus, é pura poesia. Não se iluda. Se nós não podemos ser Deus, lógica pura, ou nós somos espírito ou matéria. Eu tenho que saber o que eu sou. Porque se eu não sei o que eu sou, eu fico com dificuldade. E tem muita gente dizendo assim, estou encarnado. Muito bem. Eu não sou encarnado, eu estou encarnado. Quer dizer que você é o quê? Gente, não pode ter dúvida. Nós somos espíritos que tem um corpo espiritual que hoje está encarnado. Se eu perder o corpo, eu perco a parte material e continuo existindo ainda como espírito. E esse corpo espiritual, ele se manifesta no mundo dos espíritos com a forma que nós quisermos. Inclusive a de um capeta, de um monstro, de uma pedra. Vai depender do nosso estado moral. Olha só. Por que será que Jesus inaugurou uma nova realidade? Ele disse que Deus é... Por que será que ele diz que Deus é Pai? Vocês já se perguntaram nisso? Era só para fazer com que nós gostássemos mais de Deus? Porque antes nós temíamos a Deus. Olha, ele disse assim, filhos de Deus. Já entenderam agora? Ou ainda não? Quando ele diz que Deus é pai de quem? Inclusive do capeta? Do demônio? Do Lúcifer? Quando ele disse, somos todos filhos de Deus, ele quis dizer o quê? É interessante porque ele pensou
na nossa relação com Deus, porque nós somos espíritos. É por isso que Deus é Pai. Por isso que nós somos irmãos. Por isso que nós somos filhos de Deus. Não existe nada no universo que não tenha sido feito por Deus. Então o demônio tem que ser filho de Deus. Daniel, mas é uma aberração, mano. Sempre aprendi o contrário. É isso que o Espiritismo veio inaugurar, uma nova era. Se nós passarmos a tratar a esses que todas as igrejas têm medo e tentam expulsar de forma diferente, a relação com aqueles que sofrem na ignorância muda. Porque se nós acolhermos, ao invés de expulsar, eles vão permanecer e estudar com a gente, como aqui e agora. Se nós estamos acolhendo a todos eles, o que vai acontecer aqui e agora? O demônio vai se sentir filho de Deus. É interessante isso. Ele passa a não mais ser odiado, expulso. Vai de retro, Satanás. Não. Nós precisamos educá-lo. Qual a forma mais pura de se educar um ignorante? Através do exemplo. Vou continuar. Olha o diálogo, eu voltando ao diálogo. Senhor, diz Tadeu, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Olha como que ele mudou. Os discípulos, eles são muito, mas muito evoluídos, porque basta Jesus corrigir e eles se transformam imediatamente. Eles dizem: será, Senhor? Eu tive piedade, eu quis reunir todos eles e acabar com o mal. Será que estava errado? Não devemos então colocá-los ao bom caminho? E aí Jesus responde, olha só. Toda intenção é excelente, redarguiu Jesus. Toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Não vamos fazer loucuras, não. Vamos convocar todos os demônios e tentar... Não. O Espiritismo não faz isso. Nós não evocamos o demônio aqui. O que nós fazemos? Seguimos essa orientação, olha só. Ele disse: nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Nunca no Evangelho nós vamos ver Jesus convocando que aqui se manifeste Satanás. Mas nós temos visto muitas igrejas fazer isso. No Espiritismo nós não fazemos. Apesar de dizerem que nós lidamos com o capeta. Mas aqui não. Por quê? Porque Jesus nos ensinou, reuniu-os em todas as circunstâncias e oportunidades, o colégio, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Quando eu reúno aqueles a quem eu amo, é pedir a Deus que nos ajude. Ele diz mais, olha o que ele faz. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e, por isso, embora não tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples, os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração. Encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, que Deus nos julga dignos. É isso que a Casa Espírita tem procurado fazer. Nós convocamos todos aqueles simples e de boa vontade. Se vem aqui,
sejam bem-vindos. Mas se o demônio bater na porta e pedir entrar, nós diremos, vá de retro, Satanás, ou diremos para ele, entre em nome de Deus? Jesus nos dá uma dica. Eu nunca os convoquei, mas tendo a oportunidade de encontrá-los, irei acolhê-los. Muitas pessoas, aí ele diz, só completar aqui, Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? O que eu ia dizer é o seguinte, nós sempre temos uma relação um tanto quanto tumultuada com esses espíritos ignorantes. Nós sempre nos julgamos vítima das ações deles. Mas lá atrás foi dito, se o mal não está em nós, a tentação pode estar fora. O que esses espíritos às vezes nos fazem é nos indicar o caminho que nós estamos em dúvida. Eu estou em dúvida. E é o que eles fazem. Dão um empurrãozinho. Mas Deus também vem com os seus benfeitores, com os espíritos de luz, e nos dá um empurrãozinho. Se nós escolhemos ir para cá ou para lá, o que disse o livro dos Espíritos? É a nossa responsabilidade. Isso o Espiritismo inaugura uma nova era. A culpa não é do demônio. A culpa não é do espírito ignorante, não é do obsessor. A culpa é minha. Eu que aceitei a orientação. E aceitando a orientação, o que fiz? Me tendi para aquele caminho. Se escolhi esse caminho, não o outro, agora quem tem que fazer a reparação sou eu. É isto. Eu sou responsável por todos os meus erros, mas também sou responsável por todos os meus acertos. Tudo de bom que volta para mim é sinal de que eu fiz o bem. E todo o mal que volta para mim, necessariamente é uma dica. Daniel, você continua no caminho errado. Continue a se transformar, buscando a Jesus. Então, Tadeu pede, o que eu necessito, Senhor, para conseguir expulsá-los? Porque ele achava que tinha alguma fórmula. Ele achava aquele negócio da mão, assim, tinha alguma coisa, às vezes, a ver com o que ele fala e com a mão estendida. O que eu necessito, Senhor? Existe uma fórmula? Aí Jesus diz, olha só. Voltamos assim ao início das nossas explicações. Pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago de teu espírito. Sendo esse o objetivo de tua vida, só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Qualquer um pode se colocar entre aquele que sofre, o obsessor, e dizer, sai. Não é tão fácil assim, não. Ah, eu vou pegar a Bíblia. É amuleto. Não vai funcionar. Daniel, e por que às vezes acontece? Não é pelo quanto se faz. Não é pela Bíblia. É pelo amor. O que ele está dizendo aqui, ó, só a luz, as 3 últimas linhas, só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, quando Jesus se aproximava desses chamados possessos, o que ele fazia? Ele enlaçava esses espíritos com tamanho amor que eles se rendiam ao amor de Jesus. E o que ele fazia? Entregava aos espíritos que o acompanhavam e dizia, leva, cuidem dele para mim. Pronto, o processo obsessivo estava terminado. Não é uma questão de mágica, não é uma questão de palavras, é uma questão de sentimentos. Ainda conversava com a Djanira sobre doutrinação antes da palestra. Muito pode aquele que sabe, mas pode muito mais aquele que ama.
Diz ainda Jesus: já vistes algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante acobertando penosas necessidades. Muitas vezes são só palavras. As doutrinações não requer, não precisam, não necessitam de muita doutrina. Não é pelo quanto se fala, não é pelo grau da argumentação que um espírito se convence. Ele se convence pela natureza dos bons sentimentos que, ao conversar com eles, assim o fazemos. Imagine, se necessitamos de algo muito, se aquilo passa a ser o centro das nossas atenções e alguém resolve ficar entre nós e o nosso objetivo, o que seríamos capazes de fazer? Com alguém que nos resolvesse expulsar, nós aceitaríamos ou nós brigaríamos? Esses que batem a nossa porta estão pedindo ajuda, clamam por ajuda, sabem que o único recurso é o Evangelho. Imagina, batendo na nossa porta, a gente diz assim: vai de retro, Satanás. Como esse espírito vai se sentir? Quando a gente começa a sentir que o nosso lar anda meio desarmonizado, existem algumas energias que nós captamos e parece não são nossas. Tem um obsessor aqui, nós estamos sendo influenciados, aí a gente diz o quê? Volta para as trevas, Satanás. Olha que carinhoso. Olha, parece Jesus falando. Vamos mudar. Vamos dizer assim para ele: irmão, senta e vamos ler o Evangelho. O que parece mais com Jesus? Vai de retro, Satanás, ou senta? Vamos ler o Evangelho de Jesus. Daniel, mas eu posso fazer isso? Todos aqueles que fazem têm Jesus em casa para ajudar esses irmãos. Tem uma frase de Jesus, eu não lembro bem, vocês vão poder me ajudar, que diz assim que como é que é mesmo? Dois ou mais se reunirem. Interessante, hein? Quem abre o Evangelho em casa já tem a garantia de quê? De que Jesus está ali. Daniel, mas eu estou sozinha. Tem uma amiga minha que mora sozinha. Fala assim, mas eu sou sozinha. Não se preocupa. Quando você abrir o Evangelho com data e hora marcada, toda segunda-feira às 8 horas, o seu amigo espiritual vai estar lá. São dois. Onde tem dois, Jesus aparece. Mas tenho que lembrá-lo que os demônios também vão aparecer. Porque Jesus precisa educá-los. E aonde a luz do Evangelho se abre, os demônios aparecem. Para serem educados. Para ouvirem Jesus. Para beberem da água que nos faz jamais ter sede novamente. Tadeu, o reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Nós não podemos expulsar o demônio porque nós não somos capazes de amá-los. Às vezes eles, de forma esperta, deixam de se manifestar e a gente acha que eles foram? Não, Jailton, ele continua te observando.
Ele continua te observando, só que agora silenciosamente. Existem momentos que eles se acoplam de tal forma ao nosso pensamento que quando eles pensam, nós achamos que somos nós. Porque eles se afinizam aos nossos pensamentos e aos nossos desejos. E muitas das vezes eles nos inspiram coisas horríveis e nós achamos que somos nós. Tal é a natureza da afinidade entre os espíritos. Então, todas as vezes que eu abro o Evangelho, estou me doutrinando e doutrinando ele também. Se um dia ele sair da minha casa, é porque ele quis. Porque o Evangelho tocou e assim ele não quer mais. Ou porque a natureza das energias que estão no nosso ambiente familiar é de tal monta que eles não suportam. E cansados de ouvir Jesus, perdão, amor, oração, água fluidificada, o que acontece? Esse pessoal é muito beato, deixa eu ir embora. E vão embora. Vai, Tadeu, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem esquecer que Deus cuida de todos. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus. Só que é interessante. No dia seguinte, diz Humberto de Campos, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela própria edificação evangélica, o mestre esclareceu os seus apóstolos singelos, como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando. Entenderam por que ele disse isso? Porque Tadeu queria expulsar os demônios e não se preocupar em fazer as transformações necessárias que competia a ele fazer. Então ele diz, Tadeu, não adianta. Você expulsa os demônios, eles saem. Sai dali e vai para onde? Vocês já se perguntaram para isso? Ele vai para o inferno. Ótimo, ele foi para o inferno. Mas se ele saiu uma vez, ele pode voltar, né? E toda hora o demônio sai de lá. A gente já percebeu isso. Então ele vai para o inferno, lá ele encontra o quê? Nada. Encontra amor? Não encontra. Encontra carinho? Respeito? Não. A aridez dos sentimentos, olha lá. Nós expulsamos esses espíritos da nossa presença e lá fora eles não encontram nada que preste. O que ele resolve fazer? Estava tão bom onde eu estava. A gente vem no centro, ouve palestra, a gente vem na casa espírita, estuda, a gente se presta a um montão de tarefas que nos ajudam a melhorar por dentro. Essa é a tarefa maior. Porque se eu venho à casa espírita, à igreja evangélica, à igreja católica, qualquer templo religioso, e procuro melhorar, limpar, adornar o interior, e expulso o espírito que estava me atormentando, pode ser que um dia ele volte. E se ele encontrar a casa revirada, no sentido de uma tentativa de limpá-la, mas sem uso, ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada, mas vazia. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Expulsar o demônio
sem transformação, vai acontecer de novo. Seria um ato simplesmente material de tirar alguém perto e colocar para cá. Não transformo, não mudo os meus sentimentos, não mudo o meu jeito de pensar. Vou atrair quem de novo? Aquele que estava comigo. Continuo cometendo os mesmos erros, os mesmos pensamentos, as mesmas ignorâncias da alma. Quem vai se atrair para perto de mim? Jesus. Não, é Ele. E Ele volta com quem? Daniel, então, é terrível. Terrível é quando nós não nos preocupamos com a verdadeira modificação. Não vamos cobrar dos outros, como disse Jesus a Tadeu, aquilo que nós ainda não realizamos dentro de nós. O mais importante de estarmos aqui é rever o Evangelho e fazer com que o Evangelho faça parte das nossas ações diárias. Esse é o maior compromisso do cristão. Esse é o maior compromisso do espírita. Jesus parece maior ou menor agora? Se Jesus parece maior, volta para casa e compartilha Ele com aqueles que você ama. Se não for através de um contato direto, abre o Evangelho e lê uma página. 15 minutos por semana. E Jesus estará em tua casa. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.